Olá, Francisco. Antes de mais, queria agradecer teres aceitado fazer esta entrevista e vamos começar como começamos sempre, que é, se fosse o Moisés contemporâneo, qual era o mandamento que tu impunhas à sociedade contemporânea? Bem, eu já tenho muita relutância em impor mandamentos, mas se pudesse fazer uma sugestão, uma espécie de orientação genérica, seria qualquer coisa como compreendei-vos uns aos outros. Porque eu entendo que acho que aquilo que fundamenta as bases, até, quer axiológicas, quer até institucionais da nossa sociedade, é a tentativa de empatia com o outro, compreender o outro, de perceber o outro lado. Enfim, isto tem várias derivações ou declinações, se quiseres, mas tem a ver com esta ideia de que a nossa capacidade de percepção do mundo é bastante finita e, portanto, nós conseguimos aproximar da compreensão da realidade, quer a realidade em geral, quer cada elemento da realidade, quanto mais visões tivermos diferentes da realidade. E, portanto, a ideia de que a sociedade depende de todos nós podermos dizer com liberdade a forma como a vemos, para mim é muito importante. É muito importante porque tenho essa noção sobre a incapacidade que cada um de nós tem. Nós todos temos uma visão muito parcelar das questões, dos problemas, da realidade. Precisamos que os outros nos digam como é que estão a ver as coisas, para conseguirmos perceber a realidade de forma um pouco mais aproximada da verdade. E depois também é uma forma, também é uma forma de nós nos conseguirmos entender e conseguir. Eu tenho uma ideia muito, eu acho que o grande, podemos pôr um pouco para aí, mas eu acho que o grande valor político, isto pode parecer um bocadinho autoritário, não é verdade, mas é a ordem. Acho que o grande valor político é a ordem no sentido de como é que nós nos conseguimos entender e viver todos em conjunto, de forma a todos conseguirmos o mais possível cumprirmos os nossos desejos, cumprirmos a nossa personalidade, sem nos pisarmos uns aos outros. Por isso é que eu, por exemplo, sou muito a favor... Teológica? É uma ordem gerada pela própria sociedade? Como é que essa ordem aparece? Espontânea. E como é que aparece a ordem espontânea? Uma ordem espontânea. Eu acho que vamos buscar as bases ideológicas. Entre as pessoas, nós vamos determinar que a ordem é esta. E quando é que podemos mudar a ordem? Acho que são as duas grandes... A ordem não é uma pura anarquia, não é? Mas eu sou tendente a uma ordem... Eu entendo que quanto mais espontânea é, mais a ordem é duradoura. Ou seja, porque mais respeita, quanto mais espontânea é, melhor respeita a individualidade de cada um, as livres interações entre os seres humanos. Explica só a noção de ordem espontânea. É a ordem que resulta das livres interações das pessoas, ok? O mais possível. Que cumpram os seus desejos, que se entendam, que cheguem a compromissos, sem imposição de mandamentos, lá está. Os mercados são um grande paradigma de uma ordem espontânea? São um paradigma, mas não são, mas como eu há pouco disse, o mais possível. Ou seja, tem limites, mas não é só os mercados. É a liberdade de expressão, é a liberdade de iniciativa, é a liberdade criativa, é a liberdade artística, é a liberdade religiosa, é a liberdade de não ter religião, é a liberdade de não gostar da arte, é a liberdade... Eu julgo que isso está, aliás, bastante pouco na moda, infelizmente. Acho que grande parte da crise da ordem liberal é o facto de há que reconhecer esta ordem com base esta noção espontânea da ordem ter levado a alguns perdedores, quer do lado dos perdedores à direita, chamamos-lhe assim, pessoas que viram os seus valores, por exemplo, religiosos ultrapassados, quer do lado da esquerda, pessoas que viram a sua ideia de ordem económica ultrapassada. Isso faz com que muita gente, sinto eu, entenda que estes valores da ordem liberal, que são essencialmente uma ordem processual, valores processuais,
devem ser substituídos por uma ordem mais imposta que garanta os valores, que garanta a vitória sobre os outros dos seus valores substantivos. Eu desde há muito tempo que tenho feito um caminho, sinto, de entender que os valores políticos pelos quais eu me devo bater não são tanto valores substantivos, aqueles em que eu acredito para a minha vida, mas mais os valores, e eu acho que isso é um bocado bastante conservador, os valores processuais ou institucionais que devem estar montados para garantir a sobrevivência da comunidade e a convivência das pessoas. E para proteger a liberdade dos outros. Exatamente. Voltando um pouco ao voltando um pouco ao que eu estava a dizer há pouco. Hoje fala-se muito de algoritmos, não é? Até fala-se em tudo, seja na guerra, seja noutros aspectos da organização da vida, mas aquilo que é o nosso modo de vida civilizacional, traduzido nas instituições que nós montamos para nos governarmos a nós próprios, são os próprios algoritmos. A ideia de que são ficções. Nós temos liberdade de expressão e de que isso é um valor constitucional e civilizacional, não é só porque respeita, e porque vem, aliás, não é só porque vem respeito aos nossos valores, respeito à nossa ordem de valores, a nossa ordem axiológica, que até vem, aliás, não só do iluminismo, mas também vem de uma certa ideia religiosa de que os seres humanos são irrepetíveis e, portanto, têm uma dignidade própria, intrínseca, distinguível de todos os outros e, portanto, tem que merecer esse respeito. É também porque é um algoritmo muito útil para a nossa vida. Porque, aquilo que eu estava a dizer há pouco, a ideia de que nós não temos aqui nada entre nós, mas se tivéssemos aqui uma destas garrafas que aqui temos, eu só via metade da garrafa, tu vias outra. Para nós compreendermos a realidade integralmente, temos que ter as visões de todos. O que é o parlamentarismo, se não um algoritmo? O parlamentarismo ou a democracia? Não é a vitória, não é a tirania da maioria. É, sim, é uma forma prática ou pragmática de legitimar o poder. Quem tem mais votos tem legitimidade para governar ou para liderar politicamente uma comunidade, mas de um parlamento onde estão várias visões sobre a mesma realidade, também é suposto que resultem interpretações dessa realidade, desde logo nas leis que nos governam, que sejam a confluência dessas várias visões. Por isso é que eu sou totalmente a favor, e eu acho que a minha luta nestes últimos anos, e imagino que continuará por muitos, é pela sobrevivência desta ordem liberal com base nestes valores e com base nos processos que os sustentam. Parlamentarismo, democracia, Estado de Direito, independência dos tribunais, primado dos direitos humanos. O grande problema isso, portanto, voltamos ao início, que é qual é que é a forma de nós termos de nos conhecermos uns aos outros melhor? Qual é que é a estrutura institucional? Eu acho que continua a ser esta. Só que qual é que é o grande problema? É que para tu é preciso ter coragem, talento, mas perceber as limitações de dizer a uma pessoa que perdeu com a globalização ou uma pessoa que perdeu com a secularização da sociedade que, apesar de tudo, apesar de ele ter perdido, ele obteve, todos nós em conjunto, obtemos sempre uma vitória fundamental quando... Agora parece quase um comunista a falar. Quando este jogo... Não, repara. Não, todos juntos até à vitória final. Não, há quem diga que eu até pareço um ultraliberal. Que é o facto de haver esta liberdade, sim, o facto de nós, de o progresso ser assente em instituições e regras que garantem que mesmo os perdedores têm direito a contestar e a poder amanhã estarem do lado dos vencedores, é em si mesmo uma vitória civilizacional fundamental. Ou seja, o processo, claro que às vezes sinto-me um pouco, eu digo isto muitas vezes e posso dizer aqui, eu sinto-me quando estou a dizer estas coisas, que sinto uma espécie de claque do árbitro.
Imagina que entras num estádio de futebol, tens a claque da equipa visitante, a claque da equipa visitada, e depois no meio havia uma espécie de claque que estava lá para apoiar o árbitro. Ridículo. Toda a gente achava que isso era Apoiar ridículo. o sistema, no fundo. Mas o que eu sinto hoje em dia é que eu sou uma espécie de... Sinto-me muitas Sim, vezes na quando- claque do árbitro. Pá, sim, porque está tudo contra o sistema, portanto tu és o Sim, único que está a tentar, mas mesmo assim isto é o melhor que há, não é? Estou a dizer, Claro. quer dizer, Tenham lá eu cuidado. apoio as regras. Exatamente, tenham lá Independente cuidado. de quem ganha, Exatamente. é importante que se ganhe ou se perca, que seja circunstancialmente, que não seja definitivamente, e que seja com base nestas regras. Pá, o que eu acho, concordo genericamente com o que estás a dizer, mas há aqui um problema, e tu conheces-lo bem, é que tu tens nas sociedades contemporâneas, vamos, por exemplo, para os Estados Unidos em particular, pá, o rendimento das classes baixas e médias é o mesmo desde 1980, pá, não é? E a concentração de riqueza é cada vez maior. Ou seja, está-se a trabalhar dentro de uma sociedade liberal, com supostamente elevadores sociais, e para não falarmos da portuguesa, que acho que é muito mais problemática do que a americana em muitas coisas. E tu não estás a conseguir dar resposta a isso com as regras do teu jogo, com as regras do jogo que tu defendes. Por isso, tu tens aqui... Podes sempre dizer assim, não, mas é que o problema é que se tu subverteres isto, vais cair em sistemas como o chinês, ou o russo, ou o iraniano, não sei lá o que for, e aí vais para muito pior. Ok, mas as sociedades estão sempre à procura de qualquer coisa, de uma luz ao fundo do túnel. E é natural... Por exemplo, eu hoje de manhã estava a ver aquele debate que houve para aí em 65, uma coisa, entre o Baldwin e o... Como é que se chama o outro gajo? O gajo de direita e o negro, que houve na Universidade de Cambridge. Exatamente. Epá, e a defesa do Buckley, não te quero pôr na pele do Buckley de maneira nenhuma, mas é uma defesa conservadora, não é? Que ele diz assim, atenção, mas apesar de tudo, neste sistema os negros estão cada vez melhor, e ele depois até dá o exemplo que, os negros na América ganham tantos como os brancos na Europa, pronto, você percebe? E há não sei quantos mil negros ricos, e há não sei quanto tempo não havia, não sei o que, depois há partes horrorosas em que ele tenta... que ele diz, mas olha lá, os judeus conseguem, os italianos conseguem, se os negros não conseguem, se calhar o problema é deles, pronto. E depois ainda é mais cínico e diz assim, se calhar a gente tem que ir lá estimular nos negros a parte que não está a funcionar, pronto. Mas ele, no fundo, está um bocadinho a dizer, cuidado, pronto, e nessa parte eu até compreendo o discurso dele, não é? Qual é que é a solução que tu tens para isto? Porque o que está a acontecer é o perigo das democracias entrarem em derrocada, Em primeiro lugar, eu contesto a ideia de que nós estamos pior do que estávamos, por exemplo, nos anos 60. O mundo cresceu muito. Sim, dos anos 60 é diferente do que tu dizes. Milhões de pessoas foram tiradas da pobreza. Sim, mas desde os anos 80 é complicado. Aí os números são muito difíceis de engolir. Sim, mas uma coisa é falar sobre desigualdade. Okay? Outra coisa é tirar pessoas da pobreza. Não há nenhum sistema que não o sistema liberal assente em mercados livres, Estado Social, porque eu não acho que haja uma... Porque é que nós devemos estar aqui a dizer que ou é um sistema ultracapitalista de mercado livre, anarcocapitalista, ou é o sistema... porque hoje também vivemos um bocado nisso, quer dizer, uma pessoa que defende um bocado o mercado livre é um radical de direita, uma pessoa que defende o Estado Social é comunista. Quer dizer, não é impossível, a conversa assim. O que eu estou a dizer é... Tu nos últimos, desde o Reagan, tu de servires, todos os presidentes da América, eles governam em liberal. O Obama, claro sempre a desregular e sempre um bocado dependentes dos mercados, não é? Certo. Sempre um bocadinho a fazer o ameno aos mercados. Pois. Porque têm pânico do que pode acontecer se o mercado vai abaixo. Hoje em dia nós vivemos todos em pânico do mercado. Mas porque as pessoas dizem... Porque a discussão às vezes está um pouco inquinada. Porque as pessoas, quando falam dos mercados, parece que falam. As pessoas gostam de falar dos mercados como se fosse... ou em abstrato, sem dizerem o que é que são os mercados, ou quando dizem uma espécie de... O filme do Michael Douglas, o Wall Street, em que está um tipo de suspensórios... Está um tipo de suspensórios a dar cabo da vida das pessoas. Os mercados, que são investidores, muitas vezes são investidores, são fundos de pensões. Claro. São pessoas, e portanto essa ideia de que nós não respeitamos os mercados para respeitarmos as pessoas, se não se respeitar os mercados, não estamos a respeitar as poupanças das pessoas. Essa ideia de que podemos fazer o que quisermos com as políticas, que os mercados, não interessa a reação dos mercados. Vê-se o caso agora inglês, com a Liz Truss. Mal ela anunciou que ia se endividar até ao que se endividar para financiar cortes de impostos.
no dia seguinte. A mão invisível do Adam Smith veio Não, o que aconteceu foi no dia seguinte, foi que só com a subida das taxas de juros, todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, perderam mais do que aquilo que iam ganhar com a poupança de impostos. Portanto, as coisas não são assim tão estanques. Mas eu acho que, se nós formos ver os números, e há literatura sobre isso, o mundo designado, o número de pessoas que saíram da pobreza é muito grande, é um facto que pode haver situações de desigualdade, a desigualdade aumentou, isso é um problema, porque mesmo que se entenda que se tirarmos muitas pessoas da pobreza, o facto de o topo ser cada vez mais rico, enfim, pode-se entender que, apesar de tudo, há aí um bem no global, mas eu entendo que o problema, que a desigualdade é um problema, desde logo porque gera movimentos contra a ordem liberal, que pode levar à tal desordem que eu não gosto. Estou a falar, que eu estou a dizer que, no fundo, tem que ter cuidado, porque senão se trata... Outra coisa é, e voltamos aos processos, eu não tenho criatividade não tive até agora para descobrir um modelo diferente, mas aquilo que eu vejo é que ninguém ainda me apresentou um modelo do qual resulte mais prosperidade, mais felicidade, mais riqueza e mais distribuição de riqueza. Não há, pura e simplesmente. E tanto assim é que todos aqueles que tentam ou falham, na pior das hipóteses, levam o seu povo à desgraça, na melhor das hipóteses, recuam e voltam a modelos mais conhecidos, mais sensatos, mais experimentados de gestão da coisa pública. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, seguramente, que as afinações, as alterações que são necessárias para que, como os ingleses agora usam muito, até há um ministério para isso, que é o leveling up, para puxar os que estão mais abaixo para cima, não há de ser feito, segundo eu aposto, de forma melhor do que as tentativas que possam ser feitas neste sistema de liberdades, porque eu não entendo que haja liberdade económica sem liberdade cívica. Para a social-democracia, no meio disto tudo. No fundo, o que me interessa perceber é onde é que está o teu nível de intervenção do Estado. Não, a social-democracia é uma... Tu não és um... Não sou, eu sou um liberal em termos genéricos. Um liberal, tipo, como é que se chama agora? Agora não veio o nome à cabeça. As pessoas que são totalmente liberais, querem deixar tudo... Um libertário? Um libertário. Não sou um libertário. Sim, eu calculo que não, mas eu queria perceber onde é que... Estes meus óculos fugiram, mas não tem mal. Onde é que está o teu nível de... Como é que tu olhas para a social-democracia? E onde é que está o teu nível de intervenção do Estado? E como é que ele pode ser fixado, não é? Porque... Não acho que possa ser fixado. Acho que não pode ser feita uma bíblia da intervenção do Estado ou uma bíblia da liberdade individual. Mas eu entendo que tem que ser visto contexto a contexto, momento a momento, sem qualquer tipo de preconceitos. Eu não entendo que a social-democracia seja contrária ao capitalismo, à ordem capitalismo, à ordem liberal. Pelo contrário, é uma das doutrinas... É uma derivação. É uma das doutrinas do capitalismo. Não é anticapitalista. Claro. Foi a forma com que a esquerda entendeu que havia de gerir a sociedade dos mercados livres. Mas hoje em dia, eu acho que a coisa está... Ao contrário do que as pessoas pensam, eu acho que o mundo está super à direita. Até o Daniel Oliveira é um capitalista. Não é capitalista porque não defende, mas vive integrado na ordem capitalista. E vive bem. Integrado na ordem capitalista. É engraçado, porque eu já entrevistei aqui pessoas de esquerda e de direita. Faço sempre o contraponto, não é? Quando eu aqui estou a fazer de esquerda, se estiver com o Daniel Oliveira, se fiz a entrevista, eu pareço completamente de direita. Mas, sim, claro. Então, tens que fazer o contraponto sempre. Tem que fazer o contraponto. Mas a questão é que isto eu acho mesmo. Eu acho que o mundo ocidental, não estou a falar da Ásia ou da Rússia, que é parte da Europa, parte da Ásia, ou mesmo da América Latina, que hoje em dia viram completamente à esquerda. Não é? O que eu acho é que eu acho que o Lula é capitalista, de alguma maneira. Eu acho que hoje em dia, mesmo os tipos de esquerda, as pessoas perceberam que é muito difícil voltar a negar a cartilha do capitalismo. Portanto, eles são capitalistas
com uns pozinhos à esquerda. O Lula, vais ver, vai gerir o Brasil de uma forma capitalista e depois vai ser mais intervencionista. Sim, mas repare, o meu problema com isso é, eu tenho cada vez mais relutância em definir as coisas do ponto de vista ideológico. Aliás, porque eu, se me posso definir, eu sou um liberal conservador e sou conservador muito porque sou anti-ideológico. Porque acho que os grandes valores, o valor tipicamente liberal, para além da liberdade, mas os valores que garantem a ordem espontânea na liberdade, os valores políticos que devem... É o governo limitado, é a sensatez, são valores quase mais processuais, como eu disse há pouco, e mais o bom senso, a prudência. Se quiser, são menos coisas primordiais. São mais coisas um liberalismo muito anglófilo. Se eu não tenho nenhum problema a dizer isso, sou muito mais anglófilo do que o pragmatismo, do que racional europeu, continental. Isto faz com que, por exemplo, tu repare, o governo, tu tens nas últimas décadas governos conservadores e de liberais, governos de direita, digamos assim, que aumentaram impostos. A ideia de que a questão é o que é que tu, a ideia é o que é que tu fazes em cada momento. Repara como há pouco falámos de Inglaterra. O governo da Liz Truss ia fazer uma coisa, o governo do Rishi Sunak, aliás, regressando ao manifesto de 2019, vai fazer coisas completamente diferentes. E vai dizer, também vivemos numa crise, nós somos o Partido Conservador, o Partido Conservador não é o partido dos mercados livres só, é o mercado, é o partido, e é provavelmente o partido conservador com mais sucesso em todo o mundo, e diz, é o partido da sensatez, das contas certas, da defesa da libra, do respeito pelo dinheiro das pessoas, e da gestão sensata da coisa pública. E, por exemplo, ele vai fazer coisas do tipo impostos sobre os lucros extraordinários. É impossível dizer que isto é um governo comunista. Nem cá eles estão com coragem para fazer isso. Eles só vão fazer porque foi imposto pela União Europeia. Não, mas repara, Miguel. Isso é que eu digo. Mas repara. Os governos da esquerda também são à direita. Mas repara, Miguel. Sim. Porque eu próprio também acho que as condições e a razão de ser de um imposto deste tipo em Inglaterra é diferente de cá. Pode ser por várias razões. Mas dizer que o tipo que um conservador em Inglaterra que faz este tipo de coisas é comunista e o tipo que em Portugal faz estas coisas, apesar de ser socialista ou de um partido socialista, é de direita, enfim, eu acho que é um tipo de discussão muito sinceramente infantil para a qual eu deixei de ter muita paciência. Por exemplo, outro exemplo. Ser a favor do SNS é ser de esquerda ou ser de direita. Eu não sei porque é que há de ser de esquerda ou de direita. É óbvio que há um lado de esquerda em ter um Serviço Nacional de Saúde público. Mas tu fazes isso na América, eles identificam logo. Porque é que eu, com o meu dinheiro, vou tratar da saúde? Mas como disse o Nigel Lawson, ministro das Finanças da Margaret Thatcher, pai da Nigel Lawson, conhecida cozinheira e estrela televisiva, casada com o Saatchi, o teu companheiro galerista inglês. Uma coisa que ele dizia é o Serviço Nacional de Saúde é o mais próximo que os ingleses têm de uma religião organizada. E nunca se viu nenhum governo inglês conservador a pôr em causa o conceito. Agora, dito isto, eu, por exemplo, até das experiências que tenho do que conheço, acho que o SNS ganhava muito em ter uma gestão de tipo privada, em algumas coisas. Mas já agora podemos entrar nessas coisas mais específicas. E porquê é que eu hei de perceber? A saúde, interessa-me perceber a tua opinião em relação a duas coisas que me interessam bastante, que é a saúde e a educação. Tenho filhos pequeninos e gostava de perceber, e tu também, portanto, eu gostava de perceber qual é que é a tua abordagem, porque eu nunca consegui perceber exatamente, nomeadamente em relação à educação, qual é que é a abordagem das pessoas mais à direita. Como é que eles acham que se devia gerir o ensino público, a relação do ensino público com o privado, se devia passar tudo a ser privado e subcontratado, pronto. Mas interessa-me perceber... Então deixa-me só pôr claro. Saúde e... Claro. Deixa-me só dizer, estás-me a perguntar em 2022. Claro. Ok? E eu vou-te responder
tendo em conta aquilo que Portugal é em 2022. Com certeza. Não, mas é que o problema... Não, mas é que o problema é que grande parte das pessoas, quando discutem, mesmo ideologicamente, dizem o que querem, sim, como se estivessem a herdar uma folha em branco. Tipo, vão desenhar a realidade sem haver... E eu até podia dizer assim, eu até podia dizer que não defendo. Mas podia dizer, mas isto, o que era bom, de facto, isto, por causa dos incentivos, a história de por causa dos incentivos que são diferentes no privado, o SNS devia ser cada vez mais residual e devíamos pôr aqui um sistema privado com seguros e etc. Mas quer dizer, para quê? Se Portugal tem, há décadas, isto que as pessoas se habituaram, ricos e pobres, porque é que eu vou, aliás, é coisa que eu tento ser menos possível do ponto de vista ideológico, que é revolucionário. Não, isto existe. O meu impulso sempre, quando olho para a realidade, é o que é que está mal e o que é que eu posso fazer para afinar isto, para ficar um pouco melhor. Não quero fazer revoluções. E no SNS, eu acho que, por exemplo, sou totalmente a favor do SNS como existe. E sou a favor de... Há formas de gestão de tipo privada que são muito mais incentivadoras não é a gestão do lucro, atenção, é a gestão de incentivos aos médicos fazerem diagnósticos mais rápidos, resolverem o problema mais rapidamente das pessoas. Eu acho que isso é muito mais conseguirem dirigir os recursos onde eles são mais necessários. Esse tipo de gestão é uma gestão que eu acho que cai em todo lado. Não cai. Mas tu consegues fazer isto no público? Tens que conseguir. E como? Tens que conseguir. Quando as coisas estão sempre dependentes dos políticos, vai o ministro e mete o sim, por exemplo, sou totalmente a favor desta... Agora já estou outra vez a virar. Sou totalmente a favor desta medida do Governo de criar um CEO para o SNS. E porquê? Porque é uma coisa extraordinária. Eu acho que as pessoas nunca repararam bem nisto. O Ministro da Saúde é o Ministro do SNS. Não devia ser. O Ministro da Saúde, o SNS devia ser gerido por ele próprio, claro, sob a tutela, orientações do Ministro, mas o Ministro não é um Ministro do SNS, é o Ministro da Saúde. E o Governo devia estar orientado muito mais, a política do Governo, para promover a saúde, não a correr à doença, necessário só. O Ministro da Saúde devia ser um Ministro permanentemente em contacto e colaboração e coordenação com outros ministérios, da Educação, da Segurança Social, para promover políticas de saúde e não só ser um ministro do SNS. E eu acho que esta estrutura profissionalizada de gestão racional do SNS, acho que pode ser muito importante. Agora, buscar empresas privadas para fazer isso? Porque eu acho sempre muito difícil. Eu aí vou fazer mais à direita do que tu, que é, as relações que eu tenho com o Estado são sempre muito complicadas, assim, não são as minhas, são as de toda a gente. Onde é que eu sou muito pessimista em relação à intervenção do Estado na sociedade? Eu acho que é fundamental, eu até se calhar sou mais à esquerda do que tu, não faço ideia, mas nisto eu tenho sempre grandes problemas, que é, tu tens o Primeiro-Ministro, que depois os ministros, secretários de Estado, e por ali abaixo. E aquilo é uma teia de poder, que está muito pouco preocupada, no caso da saúde, no bem-estar das pessoas. As pessoas, coitadas, estão ali a tentarem safar-se e sabem que se não dizem sim, não vão ser promovidas, por aí. Concordo inteiramente. E por isso eu acho sempre um bocadinho quase lírico uma pessoa achar que eu agora chego ali e sou Primeiro-Ministro e digo, vou meter um gajo um durão, no Ministério da Saúde, e o gajo vai por ali abaixo, e vai coisa, a primeira coisa, o gajo vai reverter tudo e vai dizer assim, mas eu tenho que mandar nestes gajos, portanto vou arranjar a maneira mais fácil de mandar. Eu tenho muito medo de tu retirares decisões, o poder de decisão sobre coisas como o SNS, do poder político. Claro, okay? também. Agora, tu podes ter o poder político, manda nas orientações gerais, mas depois tens uma estrutura profissionalizada, com base em... Não estou a dizer que é as regras do privado, é as regras de gestão que são concebidamente mais eficazes, mais eficientes, seja num hospital, seja numa galeria de arte. Ok? Isso existe. Não é porque são os privados não têm regras. Há privados que são geridos, há empresas privadas que são geridas pessimamente.
Não tem isso. Mas há experiências... Há um cartoon da New Yorker maravilhoso, que é um miúdo que se aproxima do pai e diz-lhe que quer se dedicar ao mundo do crime. E o pai põe o jornal para baixo, olha assim para ele e diz assim: mas no setor privado ou no público? Claro. Isto é tudo a mesma coisa, pronto. Mas é evidente que há uma coisa que é diferente, que é, se não eu tenho que ter dinheiro para pagar os ordenados, estás a perceber? E se eu não trabalhar e não sei o quê, o dinheiro não vem do céu. Isso é mesmo a grande diferença. E quando o dinheiro aparentemente vem do céu, que acontece em muita gente no setor público, o incentivo é algum desleixo. Exatamente, isso é o problema. E por isso é que eu acho, mas voltando à conversa, eu acho que há as decisões genéricas, orientações gerais, políticas, sobre as prioridades principais, têm que estar em quem tem a legitimidade política democrática. Isso não quer dizer que depois não haja liberdade de os gestores da coisa pública, os gestores públicos, terem a sua vida corrente não dependente da máquina política. E não só, repara no seguinte, no outro dia dizia-me, aliás, um amigo meu que é gestor de um hospital privado, que não queria acreditar quando tinha visto na televisão, via constantemente, a perguntar à Ministra da Saúde, na altura ainda a Marta Temido, como é que estavam as escalas das maternidades, e porque algum dia o Ministro há de ser responsável pelas escalas das maternidades. Só em Portugal acho que isto acontece. Essa coisa de gestão tem que estar numa estrutura profissionalizada, que não é o Ministério da Saúde. O Ministro da Saúde tem que estar a tratar das políticas de saúde, promoção da saúde, com a Secretaria de Estado do Desporto, a pensar que tecnologias novas é que existem para poder incorporar no SNS. Quer dizer, tem que ser um ministro muito mais lato do que o SNS. E, portanto, esta é uma parte da resposta sobre o SNS, que é, uma coisa é o SNS público, sim, totalmente a favor, quanto mais não seja porque é uma instituição em que os portugueses se habituaram, que faz parte da sua vida. Acabar com ele seria uma destruturação muito grande numa parte muito importante da vida dos portugueses, e eu, como conservador, não aceito isso. Segunda parte é o SNS necessita de princípios de gestão que não são nem privados nem públicos, mas que são muitas vezes bem gizados e levados à prática em empresas privadas. E, portanto, aprender com elas não seria de todo mau. E depois, porque isto é um país livre e não há nenhuma razão moral, constitucional, jurídica, ideológica suficiente para impedir os privados, se quiserem ter uma clínica, um hospital. Chegamos a um ponto, Portugal, porque já é um país, apesar de tudo, democrático e civilizado e com bastante progresso, em que há um setor privado da saúde. E se há esse setor privado que gera capacidade instalada, por que raio é que esse setor privado ou o setor social não hão de poder participar na prestação de serviços públicos, não exaurindo o Estado. Mas vendendo alguns serviços ao Estado? Colaborando com o Estado a preços que sejam justos e sustentáveis para o contribuinte. Qual é que é o problema? Eu não percebo, sinceramente, é uma questão prática, não percebo o prurido ideológico. Nós não estamos a entregar o Serviço Nacional de Saúde aos privados. Nós estamos sob a égide do Estado, sob o seu controle, sob regras apertadas, sob princípios de boa gestão pública, a deixar que os privados, por causa da capacidade instalada que têm, participem. O caso das PPPs é um caso paradigmático. Em todos os índices de prestação de serviços, de saúde, da gestão financeira, eram os melhores hospitais. Claro, mas tu abres a porta, se calhar nunca mais a consegues fechar. Não sei, fechaste agora, quer dizer, com este governo, com a antiga ministra, fecharam uma série de PPPs e pior para os... Eu, por exemplo,
Basicamente eu é um tenho a equilíbrio certeza difícil. absoluta que 95% dos utentes do Beatriz Ângelo ou de uma outra PKV em Braga não sabiam se aquilo era de privado. Claro. Não sabiam. E, portanto, E porquê? e não sequer sentiam, quando alguma coisa corria mal, não diziam que era por causa do privado, ou quando coisa corria bem, não diziam que era por causa do privado ou do público. Eu não gosto muito de ter ao específico, mas já agora desta vez pergunto, porquê é que tu achas que a Marta Temido, era a pressão do Bloco de Esquerda, acho que era uma coisa política, porquê é que eles fecharam a porta ali aos privados É assim. desta maneira? Eu acho que pode ter a ver com o ambiente geringonça. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque mal acabou a geringonça, a política de saúde, pelo menos do ponto de vista performativo e retórico, mudou completamente. Mudou completamente. Este ministro Manuel Pizarro é conhecidamente uma pessoa favorável às PPPs. O PS tem as pessoas, suas militantes, que são médicos no privado, etc. E, portanto, aquilo que mais, mas voltamos ao mesmo, aquilo que mais me irrita é a discussão das coisas. Eu sei que isto é péssimo, então na minha área política eu sempre dizia estas coisas, diziam que eu ou não era de direita, ou quando eu falava do pragmatismo, mas o pragmatismo é um valor conservador. Porque é que um partido como o Partido Conservador Inglês, voltamos ao mesmo, dura há 200 anos e está sempre a governar? Não é porque ficou com duas palas ideológicas há 200 anos. É porque é o partido que acha que o seu inimigo é a ideologia, porque a ideologia é substantivamente e inevitavelmente revolucionária. Porque se tu partes de um... Claro, tens de ter princípios. E mais uma vez a ideologia Claro. nunca vê a garrafa dos dois lados. Não, repara, a Margaret Thatcher era economicamente hayekiana, liberal. Porque leu os livros, e eu também sou um bocadinho assim, e porque, se calhar, aquilo é que era, do ponto de vista pragmático, aquilo é que era preciso naquela altura. Claro. O Reino Unido vinha de um estatismo gritante, quase bancarrotas, etc, etc. E, portanto, era preciso estimular. E tanto assim foi, que não só estimulou a economia, como o Tony Blair, quando chegou, não mexeu praticamente nada à organização económica inglesa, e a Thatcher, antes de morrer, disse que o seu maior triunfo foi Tony Blair. Ou seja, que o Labour, quando volta à direita. Não faz nada. Mas, antes disso, depois, o Partido Conservador do pós-guerra, o que era preciso era Estado, assistencialismo, promover a igualdade. O Partido Conservador do Winston Churchill, a seguir à guerra, e até à Thatcher, até ao Ted Heath, todos, era profundamente keynesiano. Não era nada liberal, libertário, nem nada. Porque é um partido que sabe olhar para a realidade. E esse é um grande problema com a discussão política hoje em dia. É que a discussão faz-se de... é muito mais dogmática que pragmática. Qual é que é para mim a diferença? O pragmático é aquele que olha para uma realidade e diz, tendo em conta os meus princípios, qual é que é a declinação concreta destes meus princípios que eu acho que é útil para a resolução destes problemas. O dogmático é aquele que arranja problemas para encaixarem nos seus valores, ou no seu programa, quer dizer, tu falaste isso aqui numa entrevista uma das que eu ouvi, com o Rui Tavares, eu acho que ele tem toda... Eu revi-me em grande parte daquilo que ele disse, uma pessoa de esquerda a dizer aquilo que eu sinto à direita, quando ele disse que abandonou ou que não gostava do marxismo, porque, para mim, a gestão das pessoas, a gestão da convivência social, não pode ser uma coisa científica. É impossível, é o contrário. Rui Tavares é muito próximo do que tu estás a dizer. A abordagem dele sendo de esquerda é muito próxima. Porque é antimarxista. Como é que nós vamos conseguir fazer É mais anarquista que marxista. Como é que a gente vai conseguir fazer um mundo melhor olhando para isto? Não é? É um bocado assim uma coisa... Claro, tu tens princípios gerais e que até podem ser princípios morais. Eu tenho, quer dizer, apesar de eu não ser muito religioso do ponto de vista da religião organizada, sou crente, mas não tenho religião, não sigo... Quer dizer, não creio em Deus segundo ditames de nenhum livro, de nenhuma religião. Também estão num estado, está tudo num estado, está muito complicada a coisa. Mas tenho princípios políticos que eu sinto que são morais. Aliás,
grande parte dos princípios, há bocado falaste do Adam Smith. O Adam Smith era essencialmente um pensador moral. Grande parte dos liberais eram pensadores morais. E muitas vezes esta ideia de... Por isso é que muitas vezes, deixa-me só dizer isto, muitas vezes eu vejo a direita a dizer que os liberais são contra a direita não devia ser liberal, porque estão sempre a pensar em casamento gay e essas coisas todas, e não sei o quê. Não, os liberais muitos eram pensadores cristãos, os primeiros pensadores, porque partiam precisamente daquele valor cristão da natureza irrepetível de cada ser humano, que é preciso respeitar. Portanto, isso desagua em princípios políticos de respeito pela pessoa, de respeito pela individualidade de cada um, por isso tudo. E eu tenho esses princípios, eu tenho esses valores. Agora, se em cada momento eu consigo fazer melhor às pessoas, estimulando, libertando a iniciativa privada para criar riqueza que possa ser distribuída, ou que possa ser distribuída ou pelo Estado, ou distribuída pela própria economia, ou se eu acho que em determinado momento é melhor, porque é mais rápido e mais eficiente naquele momento, distribuir dinheiro, redistribuir o dinheiro dos contribuintes através do Estado para aquelas pessoas, isso depende muito. Agora, mas porquê que te sentes de direita? Por causa desses valores morais, esses valores políticos, mas também porque tem a ver com a minha enfim, isto tem a ver com outras coisas, muitas vezes não tão políticas, mas de instinto e de quase impressionismo, quando eu era miúdo e li o Independente e fiquei a adorar o Miguel Sousa Cardoso. É a maneira como tu sentes o mundo. Mas isso é que eu acho que esta história de uma pessoa... Não, mas não é só isso, é que eu acho que Portugal resvalou muito para o lado estatista. E eu acho que grande parte do atraso de Portugal também é explicado por isso. Ou melhor, admito até que o excesso de estatismo ou coletivismo português seja não a causa do nosso atraso, ou melhor, a causa, se quiseres a causa do atraso, mas é provavelmente o nosso atraso enquanto pessoas com medo da liberdade que nos levou. Porque eu tinha aqui uma pergunta em jeito de provocação, que era de perguntar se não achas que um dos grandes problemas de Portugal é o excesso de conservadorismo. É porque nós somos muito conservadores, que as coisas não andam para a frente. Também, provavelmente, o conservadorismo do atavismo. Sim, é sempre a mesma coisa. Parece sempre uma coisa que ainda vem de um medinho, não é? Que as pessoas estão todas sempre com um medinho. Sim, claro. Do que é que lhes pode acontecer se não respeitarem umas coisas que são ridículas. E depois, o medo que os outros tenham sucesso. Não é? Aquela canção do Morrissey, We Hate It When Our Friends Become Successful. Ele canta isso sobre a Inglaterra, mas eu acho que é uma canção quase sobre Portugal. Mas há esse, o medo do sucesso, muitas vezes dizem, quando ouço aquelas pessoas dizer, nós ainda sofremos os anos todos do salazarismo, este atavismo. O salazarismo é que foi uma consequência do nosso atavismo. Claro, é sempre. Portanto, quer dizer, não é? Eu nunca culpo os gajos que estão lá. Claro, o Salazar não inventou nada. Ele pode ter culpa de muita coisa, mas não coloquem a culpa de terem inventado os portugueses. Claro. Ele não inventou os portugueses. Claro, até porque se vê que hoje em dia ainda há imensas pessoas que têm saudades daquela maneira de se viver. Portanto, nem é uma coisa que esteja... Não, mas eu acho que sim, acho que há um conservadorismo que é um atavismo que de facto prende-nos muito. Medo de arriscar, medo de... mas quer dizer, mas eu percebo outra coisa, que pois então é um ciclo vicioso. Porque as pessoas também não... Porque como o Estado e a comunidade está organizada com base em princípios que não incentivam isso, as pessoas também têm medo de arriscar. Porque se corre mal tem um processo tributário, tem não sei o quê, coisa não sei o quê, e depois aparece nos jornais que tentou fugir ao fisco. Sinceramente, eu acho que é muito mais cultural do que isso, porque eu acho que depois se corre mal não acontece, não se passa nada. A vida continua e está tudo bem. Pois. Eu acho que não se passa nada. É aquela história, às vezes dizem, se tu disseres isso, depois vais vir, vão-te cortar as pernas. Sabe o sítio onde não te cortam as pernas é cá. Depois não acontece nada. Tu fazes a maior barbaridade e até nos limites a gente vê as pessoas que fazem as maiores barbaridades. Sim, e não acontece nada. Eu, apesar de tudo, acho que mudou um bocadinho a história.
Agora mudou, sim, também acho que mudou imenso nos últimos 5, 10 anos, acho que mudou. Acho que estás no caminho certo. Estás no caminho certo, com alguns exageros, acho eu, porque Com certeza, aquele gajo assador que apanhou não sei quantos anos de cadeia, o tipo da sucata. Não, mas aí é Tu diferente. dás de saber melhor. Não, apanhou porque eram vários, eu percebo isso. Há 17 anos, mas eram 40 e tal crimes, claro. com o cúmulo jurídico, enfim, há de dar essa coisa. As pessoas é que pensam que foi um crime. Não, estou a dizer o exagero tem a ver mais com o tabloidismo e que muitas vezes a própria investigação criminal vai atrás ou municia. E tu consegues ter uma pessoa com a vida destruída por causa de 2 ou 3 notícias e depois, só passado 20 anos é que é absolvido e já ninguém se lembra disso, então teve a vida. Eu acho que isso também é preciso ter cuidado. Mas reconheço que há um sentimento de impunidade em Portugal. Mas não é tanto isso, é, por exemplo, nós temos o nosso conceito de insolvência ou falência é uma espécie de degredo. Enquanto nos Estados Unidos, depois vai à falência, correu mal, mas há até processos, uma coisa que nós temos, uma coisa que os americanos têm um regime jurídico de insolvência rápida, enfim, não quero ser muito pormenorizado agora, nós temos há 10 anos, que é o chamado PER, que é o processo especial de recuperação de empresas. Eu não sei se eu não trabalho nessa área, portanto não sou muito versado. Mas sei que é aquela coisa de há uma empresa que corre mal antes de deixar que aquilo se arraste e que toda a gente perca e os credores percam. Pronto, vamos acabar com esta empresa para que aquele dinheiro possa ser libertado para a pessoa ou outras possam fazer outra. E essa ideia de que há muito nos Estados Unidos, que é tentar, falhar, tentar outra vez. Nós nunca tivemos isso. A pessoa tem aquela empresa, se aquilo corre mal, é uma espécie de degredo social, já reparaste? Sim, porque as pessoas acham que é o fim do mundo. É porque havia pouca mobilidade, ainda há relativamente pouca, portanto tu tinhas um emprego para a vida, uma empresa para a vida, uma mulher para a vida. Claro. O animal não dava para a vida porque só durava 20 anos. Sim, claro. Para a vida. E ainda bem que os animais são para a vida, porque seria um gajo também mandar embora o animal. Claro. Mas o resto pode não ser para a vida. Sim, mas depois nós temos eu acho que há esse... De certa forma, eu acho que é um... Repara, eu acho também que às vezes tem o verso e o reverso. Há sempre, todas as qualidades têm os seus... As qualidades são sempre os teus defeitos. Têm os seus... Por exemplo, esta ideia de que nós temos eu acho que Portugal tem uma grande, se calhar mais do que nós deveríamos, enfim, pouca poupança, mas ao mesmo tempo muito endividamento para comprar casa, etc. Essa ideia, essa coisa, de certa forma, é positiva, no sentido em que as pessoas querem ter uma casa, querem construir uma família, de certa forma isso dá ao tecido social português uma certa estabilidade, uma certa ideia de comprometimento. Mas, por outro lado, repara que nós temos pessoas, as pessoas são muito novas, muitas vezes, quando se endividam para a vida. E quando, muitas vezes, têm uma casa na cidade X e têm a oportunidade de viver melhor noutra, ou perdem um emprego ali, não têm que encontrar emprego naquela cidade, porque é ali que têm a casa. Eu sinto que há outras civilizações, ou melhor, outras sociedades, que têm muito mais flexibilidade do que isto. Isso é o lado negro dessa nossa afeição à ordem e à estabilidade, que é o medo do risco, que depois traz instabilidade, porque a pessoa, aquilo que lhe parece estabilidade, parece certamente é estagnação e decadência. Claro. Okay? Sim, mas a gente sabe também as histórias todas do outro lado e a desgraça também que é o outro lado, que é os desenriaciamentos, essas coisas todas. Claro, é evidente. As sociedades anglo-saxónicas têm imenso, a solidão, etc. Tu chegares ao fim e dizes assim, tive imenso sucesso, mas eu não tenho raiz em parte nenhuma. Sabes que eu penso muito... esta ideia de que as pessoas... nós acreditamos politicamente no que acreditamos porque também vimos de onde vimos, não é? Claro. Não é só a família, muitas vezes é ser contra a família. Por exemplo, a minha família acho que votava tudo PS. Os pais votavam PS, depois eu era miúdo e apanhei o Independente, o Portas, e o José Cardoso, e o Vasco Polivalente, com 11 ou 12 Nós já anos. aí. Com 12 ou 13 anos. Mas podemos lá ir. Mas uma das coisas que eu sinto é que eu nasci e cresci em Viseu. Ainda vivo lá, no centro. Ainda lá, apesar de, durante grande parte da semana, estar no Porto e vir cá pelo menos um dia a Lisboa. Mas eu nunca sentia crescer a desigualdade.
porque vive numa cidade muito de classe média, serviços, profissões liberais, nunca teve propriamente um setor industrial e, portanto, não tem nem os industriais ricos, nem as pessoas que perderam a vida, perderam o modo de vida por causa da desindustrialização. Nunca senti, quer dizer, nunca vi riqueza a sério, nem nunca havia pobreza a sério. Claro que havia pobres, mas mesmo os pobres eram pobres numa comunidade em que havia uma grande entreajuda. Em que os assistia a comunidade. Que as pessoas nas aldeias... Mas isso é uma característica de Portugal, em geral. Sim, quer dizer... O Parque Má, era aquilo que estávamos a falar há bocado. Conheço as aldeias da Beira Alta bastante bem, até porque a minha mãe vem de uma... O meu pai era de Fundão, também conheço. Sim, os pais são ali de Ceia, portanto não é muito longe. Sim. E portanto eu conheço as aldeias. Uns têm as batatas, outros têm os legumes, outros têm isto aqui, outro tem o vinho, outro tem... todos, quer dizer, não há Claro, nós olhamos para aquilo, com base nos índices oficiais, muito daquilo é pobreza. Mas não há o desenraizamento e a falta de horizonte da pobreza urbana ou suburbana com a qual eu podia ter sido confrontado em novo e que podia ter mudado a minha vida do ponto de vista das crenças políticas. Mas tu já viste, estás a falar de sociedades muito pouco liberais, esse tipo de vivência, não é? Dessas pessoas. Sim, é uma coisa muito mais de comunidade do que de liberdade. É comunitário no sentido de liberdade. É comunitário no sentido... Mas se tu fores investigar depois bem esse tipo de sociedades, vais ver que a liberdade não é característica. Aquilo depois há sempre um gajo que acaba por mandar e pá... Talvez. Mas também estavam muito atrás da religião. Mas há um comunitarismo que é bastante conservador. Pronto, tudo bem. A perceber? Mas muito pouco liberal. Eu acho que essas sociedades, se fosse investigá-las, vais ver que elas não funcionam de uma forma muito liberal. É de uma forma muito mais irracional e muito menos... Claro, talvez. Claro. Não digo que não, mas lá está. Mas eu também como eu digo sempre, tenho muitas dificuldades em... O problema sempre, eu acho... Estar sempre a encaixar as coisas nas gavetinhas. Claro, mas o problema é esse tipo de modelos de sociedades. São muito bonitas vistas na televisão às vezes também, não é? Porque elas depois têm, como todas as sociedades, imensos problemas internos. Claro que sim. E o grande problema que eu também acho é que quando tu tentas ampliar esses modelos para sociedades grandes, então aí tudo fica complicado e é muito mais fácil aplicar modelos liberais. Mas vamos agora ir para o princípio desta vez, porque a entrevista que eu fiz antes, eu comecei pelo princípio, isso que arrependi-me e assim preferi começar logo pelos assuntos que me interessavam mais e agora vamos um bocadinho mais a ti. Queria perceber como é que tu entraste para o CDS com 16 anos? 15. Como é que uma pessoa que gosta de música super de esquerda, não? Tu agora vais dizer que o Morrissey é à direita. Mas à direita que eu. Esse era um problema que eu estava de manhã, como é que eu saio disso? Mas eu calculo que o vocalista dos Blur não me parece nada de direita. Então hoje em dia ainda menos, né? Se calhar era um bocadinho mais aqui há uns anos. O que é que foi inspiração divina? O que é que te fez ir para o CDS? E depois a segunda parte da pergunta. Mas uma de cada vez. Sim, mas o ir para o CDS é uma coisa muito simples. É muito fascínio para o Paulo Portas. Eu gostava muito do Paulo Portas, e o Paulo Portas em 95 vai para o CDS e tinha lá uns amigos também ia. Isso eu não tenho nenhum. Com 15 anos achas que foi o quê? Comecei a ler os iluministas escoceses Não foi isso. Mas posso misturar isso com aquilo que é a minha interpretação sobre como é que eu me descobri de direita. Eu acho que há, de facto, se quiseres, há uma fase impressionista, uma fase instintiva. Uma fase impressionista? Uma fase impressionista, digamos, uma fase instintiva e depois uma fase racional. Okay. A fase impressionista é essa. Eu aí mete-se com a música. Eu tinha 10, 11 anos, 12, quando comecei a ler o Independente, quando o Independente vai lá para casa. Começa a entrar em casa. E começa a entrar em minha casa, suspeito eu. Não era todas as semanas, mas de vez em quando aparecia lá e depois eu via que as pessoas lá escreviam aquelas que apareciam na televisão de vez em quando, de uma maneira assim completamente diferente do cinzentismo que vi, que era o Portas e o MEC. E aquilo entra lá em casa, acho eu, por causa do anticavaquismo. Os meus pais eram... Acho que lembro-me vagamente, ou não tão vagamente, de nós, a partir de um certo momento, lá em casa, está tudo um bocado farto do cavaquismo. Em Viseu, havia... Isto é em 92?
cavaquista, sim, 91, 92, 93, por aí, portanto já não era o independente inicial, já era na fase final do cavaquismo. Portanto, aquilo entrava lá, eu gostava daquilo e tudo aquilo me soava rock and roll. E eu estava num momento de descoberta da minha personalidade. E é ao mesmo tempo em que aparece, ao mesmo tempo em que aparecem, e que no liceu e na escola toda a gente ouvia os Nirvana, aparece o disco dos Nirvana, que é o segundo, o Nevermind, e eu sinto que há um momento em que eu sou apanhado pelas duas coisas. Sou apanhado pelo rock, pela uma ideia de transgressão e de... Não é propriamente ser contra a família, não é nada disso, pelo contrário, nem quero que isso surja assim. Eu descobrir que estou a gerar a minha própria personalidade, que é diferente das pessoas que me criaram. Okay? Estou a ser eu. E politicamente começo a descobrir, se calhar o instinto é o mesmo. Eu na altura não senti essa coisa de, olha, gosto muito de música, o grunge, o rock, depois a Britpop, e depois eu ia para trás ver os Smiths e o Bowie e não sei o quê, mas sou de direita. Não, tudo para mim era a mesma coisa. Até porque naquela altura, Portugal, eu via os meus pais, os amigos, que faziam as festas todas, e que tudo cantava a Brigada Vitor Jara, e o Comandante Che Guevara, e não sei o quê. E aquilo... E essa de esquerda... Aquilo para mim era o bafio. Era o bafio. Para mim aquilo era o bafio. Eu precisava... Era o quê? Era o bafio. Claro. Eu precisava de estradência das guitarras e pá, um tipo eu tenho mais 10 anos do que tu e também percebi... Também eu apanhei o independente mesmo no princípio. Pois, claro. E tudo aquilo para mim era... também fiquei completamente... E aquilo para mim era... Vamos forte. Claro. Por favor. Tudo aquilo era, no fundo, pronto, era televisão. Charrada e... Pá, vamos... E não sei o quê, e boy na Che Guevara, agora já chega... Agora parou um bocado. E depois o Porto, e depois aquilo fazia-me... Eu, desde muito cedo, gostei de ler crónicas. Eu gosto de escrever, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aliás, eu comecei a ler o Miguel Chaves Cardoso ainda no Expresso. Pois, claro. Sim, e depois uma pessoa descobria aquilo, porque depois no Independente eu não tinha grande crítica de música, depois descobri que o Miguel Chaves Cardoso tinha sido crítico de música. Crítica pop. Tudo aquilo fazia muito sentido. Portanto, aquilo era no fundo a minha equipa. Okay? Depois vou para o CDS, com 15 anos, para a Jota e não sei o quê, e sempre com... Quer dizer, não era do Monteiro que eu gostava, era do Paulo Portas. Isso é uma coisa. Depois há uma coisa... Depois começo a descobrir que talvez não seja por acaso que eu tenha começado a gostar das coisas que lia. Porque eu acho que a chave da minha maneira de ser e também da minha adesão àqueles princípios políticos está na extraordinariamente feliz infância que eu tive. Muito confortável, enfim, não rica, mas enfim, os pais eram classe média, a minha professora... Isso é que te fez ser de direita. Isso é que te fez ser de direita. Sim, não, depois é isso, não, eu vou aí. Muito feliz, muito confortável, muito aconchegada, se quiseres, muito aconchegada, e desde muito cedo isso teve um reverso, que é o sentimento de perda, o medo da perda. Okay. Achar que qualquer coisa, qualquer problema, para mim ia ser um grande problema. Achar que aquilo não podia durar sempre, o conforto que eu tinha, quer dizer, para mim foi uma desgraça quando a minha avó materna morreu quando tinha 18 anos, quando estava no meio dos exames nacionais, e tudo aquilo era, que também fazia parte da nossa, não do dia-a-dia, porque vivia na aldeia ao pé de Ceia, e nós vivíamos em Viseu, mas lembro que aquilo foi, quer dizer, foi... Um drama. Para mim foi um drama, e ver a minha mãe a sofrer, etc. Para mim tudo foi muito dramático, e eu sempre tive... E eu sempre me descobri muito como muito desperto para o eventual sentimento de perda. Portanto, eu acho que esta minha afeição pela ordem, antes de ser ordem política, pela ordem em geral, pelas coisas de como eu gosto delas, acho que vem aí o meu conservadorismo. Sim, ainda hoje sou muito avesso a mudanças. Não sou nada, eu sou aquele atavismo de que eu estava há pouco a criticar. Tu és a própria retrato. Sou
sou isso. Sim, mas caramba, vives em 3 cidades diferentes. Sim, mas, É relativo. mas tenho mudado muito, porque como sinto que isso é um problema para mim, tenho-me forçado, tenho feito um treino ao longo dos anos para me adaptar, e porque sei que a mudança é inevitável, para me adaptar a isso, sendo que continuo a ser, quer dizer, um homem de família e um núcleo duro absolutamente férreo enfim, e transportei para a família que eu criei e que construí aquilo que eu quero tentar dar o mesmo contexto que tive. Isso para mim é muito importante, mas houve um certo momento em que esta é a parte instintiva. Depois há a parte racional, que eu comecei a ler, a partir do final da adolescência. Mas mais. a parte racional está sempre completamente condicionada pela Está, instintiva. mas sabes uma coisa? A gente depois vai buscar os textos que gosta. Não, mas depois começas a ler e pensas, isto sou eu, este gajo está a falar sobre mim. E é impressionante. Este gajo está a falar sobre mim. Quando eu leio, não estou a falar ainda dos, depois fui ler o Edmund Burke e o Michael Oakeshott e os conservadores liberais todos e o Tocqueville e não sei o quê. Mas há um prefácio acho que A Causa das Coisas, ou Os Meus Problemas, já não sei, Miguel Seixas Cardoso, uma edição da Assírio, em 95, que eu acho que só leio um bocadinho depois, em que ele explica o que é ser conservador. A propósito das crónicas, e não sei o quê. Este gajo está a falar sobre mim. É isto. E uma coisa que eu sentia sempre e aí acho que vem a minha parte liberal, ou seja, do conservadorismo liberal, que é essa parte mais racional. Não há ordem duradoura se for ordem imposta, aquela coisa dos mandamentos impostos. Essa ordem tem, na base, a semente da desordem. Porque uma ordem imposta é uma ordem que vai gerar predadores, que vai gerar revolta e que tem a semente do caos. Portanto, a ordem que interessa, porque a ordem dura, não só é a ordem que respeita os valores morais em que eu acredito, a individualidade humana, a dignidade intrínseca da pessoa, é a ordem espontânea, mas então tendencialmente liberal. A ordem de hoje em dia tem essa semente do mal, pá. Está-se tudo a desconstruir, não é? Mas, Miguel, é precisamente para eu achar que o mundo e o ser humano é controverso, contraditório, muito contingente, que eu entendo que a ordem, que nós temos que estruturar uma ordem institucional com base em princípios e instituições, democracia, parlamento, liberdade de expressão, sufrágio universal, direitos humanos, que nos permitam ir afinando. Porque nenhuma das outras, que me consigas mostrar, permite adaptação. Isso é o grande problema de todas as outras ideologias. Claro, permite adaptação. E, portanto, eu chego à ideia de ordem espontânea, também lendo muito os ingleses. E lendo a história, há pouco falei, eu vou muito, imaginarás, eu vou muitas vezes, porque sou muito influenciado pela Inglaterra, vou muito recuperar lá e muitas vezes recuperar a experiência deles. Isto que eu estou a dizer foi talvez a maior evolução intelectual da direita no século XX. Que foi a direita, mesmo os conservadores, quando os conservadores eram no início do século XX, eram pela ordem, mas pela ordem imposta. Quase divina. Desconfiavam da democracia, desconfiavam dos mercados livres, porque achavam disruptivos da sociedade, desconfiavam da liberdade de expressão. Aquilo que começou a acontecer, especialmente na Inglaterra, depois nos Estados Unidos também, é uma evolução intelectual que eles dizem o seguinte: de facto, aquilo que eu disse há pouco, não foi eu que inventei. A única ordem que é verdadeiramente duradoura é aquela que é dinâmica, que é espontânea, que permite... Todas as outras... Aliás, a experiência do século XX é a experiência mais eloquente sobre isso. E, portanto, eu acho que hoje, porque estabilizei há muitos anos nisso, e por isso é que eu hoje, aquilo que me estimula, e se calhar por isso também que eu abandonei o partido, quer dizer, eu saí do CDS por várias razões, umas pessoais, outras profissionais não, da opção pela independência. Pela independência, por outras políticas. Acho que o partido já não representava aquilo que eu... Não só não representava como aquilo que não representava, mas deixa-me só dizer isto. Claro. Mas
eu cheguei a um ponto em que entendo que aquilo em que eu me devo empenhar, aquilo que eu me sinto mais, para aquilo que eu me sinto mais estimulado, até porque vejo as ameaças que é a defesa da ordem, digamos assim. Prefiro que circunstancialmente e de vez em quando governe o PS em coligação com o Bloco de Esquerda e com o PCP, desde que seja por estas regras que me permitirão depois aos partidos da minha área lá regressar, do que os meus partidos ou as pessoas do meu lado a governarem com base num sistema não democrático que mais tarde ou mais cedo vai cair. Não, estavas a falar do CDS. Vamos usar o CDS para falar um bocado da direita portuguesa. Primeiro, de uma forma um bocadinho mais brincalhona, mas para mim é sempre uma curiosidade, porque no fim da linha a gente percebe que o CDS desaparece e que há uma transferência muito direta para o Chega, não é? Portanto, quem é que eram os tipos que estavam contigo no CDS? É um bocado aquela brincadeira de que eu às vezes digo assim, rei e nunca, os meus filhos até cruzámos uns comentários no Twitter por causa disso. Mas isto eu não tenho imensos amigos, aliás, a maior parte dos meus amigos é do rei e não é nada do futebol. Mas isto não interessa. No CDS, quem é que eram as pessoas? Como é que tu te sentias acompanhado no CDS? Sendo que a gente percebe que aquelas pessoas são demasiadamente conservadoras até para ti. Ou pelo menos em termos de costumes. Sim, mas que a gente hoje em dia houve cada coisa, não é? Por exemplo, o Portas, pode-se concordar ou não concordar. Ele genericamente tem um discurso minimamente sempre. É malta de esquerda que está a ouvir e que são meus amigos, com vontade de me matar agora, mas eu aguento. Por isso, como é que tu te sentias dentro do CDS? Estás a ver? Sempre me senti bem, até um certo momento. Eu, quando entro no CDS, a direita portuguesa estava a fazer aquela evolução que eu falei há pouco. Quer dizer... Estava a fazer aquela coisa que foi feita em Inglaterra há 100 anos. Estás a falar disso? Sim, não, já tinha feito. Quer dizer, nós éramos eu entrei, os meus amigos, ainda hoje tenho, a maior parte dos meus melhores amigos são do CDS. Isso não tenho... ou foram feitos lá e não tenho nenhum problema com as pessoas do CDS. Aquelas estavas a dizer, as pessoas que te acompanhavam, as pessoas que me acompanhavam pensavam genericamente... Como tu. Ou pensavam como eu, ou não havia nenhum problema de pensarmos de modo diferente. Não havia nenhum problema. Não havia nenhum problema. Porque agora tu vês essas pessoas que saíram do CDS e a grande parte, houve uma passagem para o Chega... brutal, não é? E tu não vês nenhum... Não vês os... dirigentes. Mas as bases... O que tu descobres é que as bases do CDS eram muito conservadoras. Sim, mas ao mesmo tempo também muito liberais. O que podes dizer é que o CDS era uma coligação que fazia sentido num certo momento histórico... Entre liberais e conservadores. E que agora... Sim, mas repara, era um partido em que, de facto, imagina, se fizeres com base, fizeres uma extrapolação com base nos grupos parlamentares que o CDS teve nos últimos 20 anos, imagina, um grupo parlamentar, o máximo que o CDS teve foi 24. Havia 2 ou 3 pessoas que não se importavam, que votavam de modo diferente quando se colocavam questões como o aborto, ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E sempre se achou que não há nenhum problema, todos os partidos conservadores do mundo têm pessoas que entendem isto. O Guterres votou contra o aborto. Até pessoas que não eram, apesar do CDS, votavam assim. É uma frase que eu vou voltando aos ingleses. Quem aprovou, propôs e aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em Inglaterra foi o Partido Conservador. Foi o David Cameron, já depois têm sido os conservadores que aprovaram a União Civil. Já tiveram 3 primeiras ministras. E uma coisa que ele dizia no congresso deles, que eles chamam convenção, era: nós somos a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, não apesar de sermos conservadores, mas porque somos conservadores. E depois faz uma deambulação sobre o conceito de compromisso, sobre o conceito de família, sobre o conceito das pessoas poderem decidir o que querem para a sua vida, etc. Muito conservador. No CDS eu sempre senti que havia bastante tolerância perante essa tensão.
Só por que até nós curiosidade. nos divertíamos uns com os outros com isso, estás a perceber? Eu lembro perfeitamente disso. Tu também tens Mas também és a favor do Sim, casamento das pessoas do mesmo sexo. Tu és contra o casamento das pessoas de sexos iguais. Não, sou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Desculpa lá, eu agora Eu detesto esta conversa sobre os costumes, porque o que são os costumes? Coisas completamente diferentes aí, não é? Por exemplo, Claro. agora eu, por exemplo, sou totalmente a favor de que as escolas tenham atenção aos alunos estrangeiros, aos seus problemas, por uma questão de empatia, de reconhecimento que essa realidade existe e fazer tudo o que é possível para que essas pessoas, esses jovens, felizes, não é? e tenham o enquadramento que os torne mais confortáveis em ambiente escolar. Já tenho mais dúvidas. Sobre aquela questão deles, quando são menores ainda. Se eles puderem. A experiência que opinião. está em Inglaterra, experiências absolutamente escabrosas de experimentalismo. Portanto, Há um documentário do Jon Stewart, não sei se já viste não vi. É para vale super a pena fazer, porque ele fala com números e não sei, e ele a falar com uma governadora qualquer que fez com que a lei não permitisse. Sim. E ele a confrontá-la. E aquilo é bem feito porque ele, eu estava a falar com o Francisco Douré sobre isso, ele estava a dizer, se calhar os números que ele tem não são os verdadeiros, mas isso é a realidade, claro. Também não vamos agora... temos que ouvir exatamente, não sei se o Jon Stewart inventou números, não me parece, sim, mas é interessante, também não tenho ideias concretas sobre isso, porque não é a minha especialidade. Sim, mas para te dizer, que a questão, para voltar à questão, que eu consenti no CDS era que, talvez porque o ambiente na direita era ainda o ambiente da construção da direita, da ordem liberal, mesmo não se chamando de direita liberal, mas era a direita da ordem liberal que vinha a ser construída na Europa e nos Estados Unidos desde o fim da guerra, havia essa coisa, quer dizer, nós brincávamos uns com os outros, tu és o liberal, tu és o reaça, tu és não sei o quê, mas nas questões essenciais nunca havia, porque o problema sempre foi, eu lembro, quer dizer, nós éramos sempre pela baixa de impostos, isso era uma coisa que nos unia. Onde há um momento que é um momento geracional, acho eu, que apanha os Trumps, os Bolsonaros, e começa a crescer aquela onda de que esta é que é a verdadeira direita. Mas eram pessoas que já lá estavam ou não? E que de repente desviaram? São pessoas que entram nessa altura? Eram pessoas, há umas que entram, porque eram dos mais novos. A geração abaixo de mim, ou as gerações abaixo de mim, eram gerações bastante mais... menos interessadas nas instituições, na defesa das instituições democráticas, e mais interessadas na defesa dos valores substantivos. Portanto, não há cá, nós temos que impor, mas é a nossa ordem moral, e não há cá qualquer tipo de intransigência com a esquerda, etc. Quer dizer, o que define a intransigência ou não com a esquerda é os votos que tu tens, e depois, se queres ter relevância ou não, vais ter que fazer acordo com o PSD ou com o PS em algumas coisas, etc. Isso sentia-se, e eu acho que há uma geração nova com talento que depois é vista como uma espécie de megafone para gerações mais antigas que estavam colocadas de parte ou nunca tinham tido protagonismo, e passaram a ter protagonismo. Mas o pior de tudo era que isso não tem nenhum problema em si. O problema é que com que a ideologia que é arrastada pelos Bolsonaros, os Trumps, os Orbanos, não é só a ideologia substantiva deles, é também a ideologia processual, que é dizer que quem não é exatamente aquela linha é ou traidor, ou é de esquerda, ou é aquilo que diz o começou a dizer, não sei se foi por ele, mas ele pegou nessa expressão, o Ventura, que é a direita fofinha, e aí eu comecei a ficar, quer dizer, desconfortável, porque uma coisa era eu, em muitos casos, sentir-me minoria no CDS, em outros casos sentir-me maioria, mas quer dizer, nunca houve a dúvida de que o CDS podia ter 50% das eleições ou 5%, que era suposto ser aquilo que os grandes partidos de centro-direita na Europa eram, uma grande federação das grandes tradições democráticas da direita do pós-guerra, a democracia cristã,
que aliás é muito mais de centro, e até em Itália até era de centro-esquerda, do que os supostos democratas cristãos, que cá falam em nome da democracia cristã, dizem, o liberalismo clássico, o conservadorismo democrático, e isso tudo, que aliás tinha bases ideológicas muito parecidas, era os tradicionalistas, era tudo isso, havia uma coerência que fazia sentido, e a partir de um certo momento deixou de fazer sentido porque houve muita gente a denunciar essa coerência, a dizer que essa coerência não existia e que, portanto, isto tinha que haver aqui uma cisão. E depois, quer dizer, eu acho que o partido também degenerou muito em termos de... Um partido é uma estrutura tendente para agregar e para conquistar o poder, para fazer o bem, para fazer o bem comum. Para impor as suas ideias de bem comum, nem que seja circunstancialmente e temporariamente. E a partir de um certo momento o CDS pareceu muito mais interessado em guerras internas do que no resto. E mesmo quando falava para fora, eu sentia que falava para fora sem vontade nenhuma de estar agregado aos outros, não? Não é isso, o CDS defendia era... quando tu falavas para fora ou o CDS? Não, quando o CDS falava para fora. Ok, quando tu falavas o CDS para fora, nos últimos 2, 3, 4 anos, falava mais sobre si do que sobre as pessoas. Não tinha nenhum projeto... lavar a roupa suja. E não era só isso, quer dizer, tínhamos coisas... Quer dizer, houve uma vez uma pessoa, isso acho que diz muito, enfim, isto cairá no esquecimento público, e também não é propriamente muito interessante, mas houve um momento em que há um eleito do CDS na freguesia de Arroios, que aprova ou até propôs, por causa do Dia Internacional da Luta contra a Discriminação LGBT, fazer aquilo que de vez em quando se faz noutros países, que era pintar as passadeiras de arco-íris. Foi o fim do mundo no partido. Foi o fim do mundo. Foi o fim do mundo nas bases. Mas porquê? Qual é que é o problema? Mesmo que me discordem, é uma pessoa lá em Arroios, e o que ele faz não é mais do que propor uma coisa que mostra empatia com o nosso próximo. Não é isso, não há o risco. E como é que era? Ideologia de género, não sei o quê. E eu disse, mas alguém vai atravessar Almirante Reis agora naquela passadeira e começa, sei lá, a mudar de género só por causa disso. É um exagero. É um exagero. E, portanto, às vezes nem era tanto o assunto em si, nem as posições em si. Era aquilo para que eu senti que o CDS, enquanto estrutura institucional, estava vocacionado. E como já não estava vocacionado nem para falar da maioria das pessoas, nem muito menos para tentar fazer o bem à maioria das pessoas, já não estava ali a fazer nada. Também não há, repara, também vamos tentar, que eu dizia muitas vezes às pessoas, quando me perguntam, mas porquê é que saíste? Estou lá há 25 anos. Extraordinário é que uma pessoa que naturalmente evolui seja no mesmo partido aos 15 anos e aos 85. Aliás, é extraordinário que os partidos durem tanto. O problema é muito maior. Extraordinário que os partidos durem tanto. Eu acho que em Portugal a direita tem um problema, tenho escrito, aliás, que é um problema que está institucionalmente dividida em vários partidos, quando que tendem para o dogmatismo, porque têm que se mostrar porque é que são diferentes dos outros para ganharem votos, quando o eleitorado é muito menos dogmático, muito mais pragmático, muito mais homogéneo do que isso. E isso também dá vitórias ao António Costa. O problema, pegando nisso que estás a dizer agora, um problema muito maior para ti do que o que estás a dizer do CDS, que é a direita em geral. Não, claro, o CDS é uma coisa que... A direita em geral... Esteve ali naquele momento da minha vida. Agora, o problema de $1 milhão... Se o problema da direita fosse o CDS... Exatamente. É que o problema que a direita não é o CDS. O problema da direita é muitíssimo mais complicado, a meu ver. É que eu acho que tu tens, neste momento, 10% dos portugueses a votar no Chega. E é por isso eu sou muito mais pessimista do que a maior parte das pessoas. Eu acho que o Chega, se aprimorar, se calhar pode ir aos 20%, 30%. Como é que tu resolves isto? Estás a ver? O teu discurso parece não colar. Estás a ver? Junto das pessoas. É que tu...
em democracias, bem ou mal, estás sempre refém do voto das pessoas, não é? Eu não tenho dúvidas nenhumas. E como é que tu resolves isto, não é? Antes de mais, deixa-me só voltar um pouco atrás por causa disso, 10% do Chega. O Chega tem nas sondagens 9, 10, 11, talvez 11. Reiteradamente, o CDS nunca teve isso. De vez em quando chegava lá, aos Exatamente, tinha 8, 5, essa ideia de que o Chega é o novo CDS é falsa. O Chega vai buscar muito mais gente. Claro. Aliás, os estudos dizem que vai buscar ao PST, até ao PS, vai buscar muita abstenção. Os descontentes, não é? Claro. Depois, eu entendo, eu não sei como é que isso se resolve. Sei que, para já, só vislumbro uma hipótese. Uma coisa é o Chega ter 20%. Outra coisa é o Chega ter 5%. Sim, é completamente diferente. Se o PSD, que ainda é o maior partido, conseguir ter um projeto mobilizador, agregador, um líder com mínimo de carisma, consiga simplificar a mensagem para dizer que o problema é este. Este problema ou foi criado pelo Partido Socialista e pela esquerda, ou o Partido Socialista não o consegue resolver. Isto só é resolvido assim. Se agregar, seja de que forma for, que plataforma institucional for, a iniciativa liberal, ou aquele eleitorado que vota na iniciativa liberal, o eleitorado que ainda é, ou foi, em boa parte do CDS, os órfãos, quando digo órfãos, enfim, pessoas como eu, que não sou propriamente órfão político, mas sou daquele eleitorado, mas não tenho um partido em quem votar por defeito, inevitavelmente. Votei nas últimas eleições, votei na Iniciativa Liberal, porque me parecia, pronto, era o que me parecia mais, num país tão estatista, é preciso aquela mensagem, pronto. Não conseguia votar no Rui Rio, que me parecia perigoso em muitas coisas, muitas coisas que me interessam muito hoje em dia, liberdade de expressão, Estado de Direito, respeito pela independência dos tribunais. Dando notas para ele, dando notas para o Rui Rio. Respeito pela independência dos tribunais, etc. Era impossível para mim votar no PSD, por muito que gostasse de muitas das pessoas que estavam nas listas e confiasse nas pessoas que estavam nas listas do PSD. Portanto, votei na Iniciativa Liberal. Mas não tenho esse... Mas é preciso buscar esses votos. Não estou a dizer buscar essas pessoas, mas buscar esses votos. Repara, para tentar colocar nomes, não vai acontecer. Mas, eu não tenho dúvidas nenhumas, se o Passos Coelho voltasse agora, unia à direita, se não incluísse o Chega não desaparecia. Mas passava para 5%. Passava para 5%. Ou seja, é completamente diferente. Mesmo que se precisasses deles para uma maioria, coisa contra a qual eu estaria, mas mesmo pensando agora, como pessoa, imagina uma pessoa de esquerda a olhar para aqui, e que a esquerda vai continuar, é um problema para o PST, vai continuar a dizer, o PST só vai, enquanto o Chega tiver 10, e 12, e 9, e 8, 9%, vai dizer, vocês vão votar no PST e votar no Chega, porque eles vão precisar do Chega. E por isso é que eu acho que o PST tem que dizer já que não conta com o Chega para nada, começar a fazer entendimentos com os outros partidos da direita, com as outras forças. O CDS não tem deputados agora, mas tem muita gente nas câmaras. Na Câmara de Lisboa, na Câmara do Porto, tem um eurodeputado, tem muito mais estrutura que quer a Iniciativa Liberal, quer o Chega. Portanto, apesar de dar ali uma força política, e fazer um combate. Não tem que fazer um combate direto ao Chega. Não tem que sequer referi-lo. Mas se houver uma coisa mobilizadora que possa ganhar mesmo aquelas pessoas que até gostem mais do Chega, só para derrotar o PS, podem dar o voto a essa força da direita. Mas voltando há pouco para simplificar, que as pessoas percebem isso. Eu acho que concordarás comigo que quer do Chega ao PSD, Passos Coelho é provavelmente a pessoa mais respeitada. O Passos Coelho, eu não sei se ele ganharia as eleições, não sei se é suficiente, eu estou sempre a dizer isso. Para a direita ganhar as eleições é preciso unir a direita. Mas só unir a direita não chega. Eu, se calhar, Passos Coelho teria força para unir a direita, não sei se teria força neste momento para ir ao centro buscar os votos que o PS lá tem, okay? Para ganhar as eleições. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que o Chega ficava com uma força muito menor do que aquela que tem e que aquela que é possível ter.
Porque grande parte do eleitorado do Chega é um eleitorado que não é ideológico, por um lado, ou melhor, o eleitorado ideológico não é um eleitorado muito doutrinário, no sentido de não estão-se nas tintas para aquela coisa da castração química ou do presidencialismo, nem sequer conhecem o programa do Chega. Gostam daquela verve, daquela vertigem anti-PS e anti-esquerda. E o Passos Coelho, como é tão odiado pela esquerda, nem precisava dizer nada. Era líder, e 80% dessas pessoas iam votar nele. Não tenho dúvida nenhuma. Okay. E, portanto, não me venham cá dizer que não é possível combater o Chega, que a direita não tem que combater o Chega. Não, faz-me impressão como é que o PSD não consegue arranjar nenhum líder que tenha o mínimo... Porque a questão é a seguinte, É que agora é aquela história que os partidos estão demasiadamente dependentes das bases, dizia-me o Miguel Morgado, também numa entrevista. Estão. Pronto, então que é uma tristeza, as pessoas que depois que acabam por emergir para dirigentes dos partidos, mas não sei, acho sempre curta a resposta. Repara, eu vou tentar agora ser advogado, não do diabo, mas do outro lado. Eu percebo também uma coisa, para ser totalmente franco. O António Costa ficou em segundo nas eleições em 2015 e faz eleições com quem não gosta. Faz coligação com quem não gosta. Com entendimentos, com o PS, com o Bloco, não sei o quê. Porquê? Porque era absolutamente impossível o António Costa, depois de 4 anos fora do poder, era absolutamente impossível com as pessoas a quem ele tem que dar poder. Não é no governo. É no deputado, é nomeação, é poder estar no poder a nomear o tipo do centro de emprego lá não sei aonde, o diretor da Segurança Social, o tipo da CCDR, porque é assim que os partidos precisam ter essa máquina oleada. Era absolutamente impossível a qualquer líder, muito menos a um líder dirigido ao poder como António Costa, dizer, não fomos nós que ganhámos, eu não quero fazer, eu não tenho grande coisa a ver com o PC e com o Bloco e, portanto, não vou fazer governo. Vou deixar governar o Passos Coelho, outra vez, e o Portas, mais 4 anos. Era absolutamente impossível, qualquer pessoa na posição dele, à direita, faria a mesma coisa. Agora coloca-te na posição de um líder do PSD, que até que chega às eleições, ganhas, e precisa para fazer maioria, precisa de fazer com o Chega. Como é que o Luís Montenegro vai dizer aos tipos que lá tem, iguais aos tipos que o Costa tinha, que não vão para o poder porque não faz coligação com o Chega? Eu percebo isso, mas para isso há uma solução. Aliás, a primeira pessoa que na televisão a disse foi o Pedro Adão e Silva, hoje ministro do António Costa. Disse no programa dele uma coisa que eu depois concordo e até repeti várias vezes, já o escrevi, que é, se o PS está a falar a sério sobre o perigo do Chega, se o PSD ficar em primeiro e não conseguir ter maioria absoluta sem o Chega, o PS o que diz é, deixamos governar o PSD. Nós deixamos o governo entrar se o PSD não fizer coligação com o Chega. O PS fazia isso? Pronto. Era muito simples. Ele propôs isso. Claro. Porque aí é que se ia ver. Porque era aquilo que eu acho que a direita devia ter feito nos Açores. A direita tinha tido mais um deputado, a direita junta sem o Chega tinha tido mais um deputado açoriano, deputado regional, do que a esquerda toda junta. Não tinha maioria, mas dizia ao PS, como é que é? Abstém-se no programa de governo para nós entrarmos? Claro, comprometer, claro. Ou a gente vai fazer com o Chega. Claro. Devia ter dito isto, em vez de logo ter com o Chega. E é que se via o que é que o PS fazia. O PS estava a falar a sério sobre o período do Chega? Ou não? E, portanto, esta solução é muito simples e pode ser feita aqui. Agora, é preciso que o PSD fique em primeiro, ou a plataforma de direita, seja o que for. É muito simples. E a partir do momento em que o Luís Montenegro disser isto, ou qualquer líder do PSD, também desincha o Chega. Agora, precisa de ser uma pessoa com carisma suficiente, com força, porque não precisa dizer... Repare, sabes qual é que é o meu problema aqui? Porque é que também não diz isto? Eu queria dizer isto há bocado. Porque eu acho que há muita gente à direita que acha que o Chega é uma estação um bocadinho mais longe do nosso... Ou seja, ao PSD, à Iniciativa Liberal, ao CDS, depois ao Chega um bocado afastado.
Portanto, é um partido mais à direita, é o partido mais à direita da nossa família. Eu acho que o Chega está numa linha completamente diferente. Não faz parte desta família. Chega, quer verificar o dinheiro que tu vai, como é que tu vais gastar os 125 euros, portanto, eles não O Chega, todos os instintos do Chega, ideológicos, as pessoas do Chega, que são um bocadinho mais estruturados ideologicamente, são com base, com toda a legitimidade, mas são com base nos pensadores e nas ideias políticas contra as quais se formou a direita democrática. São, por exemplo, por um sistema penal completamente diferente do sistema penal em que a direita democrática assenta o seu pensamento, que é a ideia da castração química, a ideia da prisão perpétua, etc. Tudo isso a direita democrática nunca defendeu essas coisas, é uma coisa completamente diferente, é a direita autoritária. É a direita autoritária típica que a direita democrática serviu para ultrapassar. Os partidos como o PSD e o CDS nasceram para dar à direita portuguesa uma casa democrática. Sim, porque a outra nós já tínhamos. As propostas de revisão constitucional do Chega são, com todo o direito, não estou a dizer o contrário, mas é preciso saber dizer que eles estão do outro lado que não é o nosso. A ideia de reforço dos poderes presidenciais associado à redução drástica do número de deputados, naquele cartaz do André Ventura que é 100 deputados chegam e sobram. O que isto significa é a mudança do sistema parlamentar para um sistema caudilhista. É que nem sequer é presidencialista, porque por isto é um sistema mais presidencialista, mas o Parlamento ainda tem algum poder. Quando tu dizes que 100 deputados é mais, o que estás a dizer é que quem vai ter o poder todo é o Presidente e o Parlamento é um fantoche. Isto é um sistema caudilhista. É o sistema típico, é um sistema muito mais próximo de pensadores como o Carl Schmitt, que era o grande ideólogo do nazismo, do que aliás está a ter um ressurgimento nos círculos intelectuais da direita europeia, incluindo em Portugal, vê-se isso em algumas publicações, revistas novas que surgiram e tudo. E, portanto, para aquilo que processualmente eu disse que devia acontecer há pouco, é preciso que a direita consiga dizer aos seus militantes e aos seus simpatizantes que o Chega não é só uma estação mais longínqua na nossa linha de comboio. Está numa linha completamente diferente. E, portanto, há uma contradição intrínseca. E diz-me uma coisa, que é a última pergunta, que é, eu penso que tu não consegues resolver este problema se não de alguma maneira resolves os problemas das pessoas que votam no Chega. Claro, é evidente. Pronto. Eu acho que a maneira de desmantelar o Chega é se calhar olhar um bocadinho para o problema que gera o Chega. Não é? São pessoas como outras quaisquer, com os seus direitos, com as suas desgraças, porque a maior parte dessas pessoas não estão contentes, como é evidente, não é? Em todo o mundo. Não é? Não, mas o problema não é do Chega. Eu costumo dizer assim, faz-me impressão que um tipo que ganhe bem, esteja na boa, não sei o que seja do Chega. Agora, o gajo que esteja aí na merda, acho normalíssimo, não é? E quando a sociedade não lhe dá respostas, é o primeiro gajo a vender algodão doce, que a pessoa vai, não é? Primeira coisa quanto a isso, o problema do Chega não é o eleitorado do Chega. O eleitorado do Chega é alguém a que nós temos que convencer com as respostas e dizendo que as respostas do André Ventura não são as respostas para os problemas dele, visivelmente não são. Mas parece que não há muito interesse. Aí até ataco mesmo a esquerda, é mais fácil. Eu acho que tu tens um problema, que é que tens uma classe média muito forte. E o PS prefere sempre privilegiar essa classe média, onde estão os reformados todos metidos, e onde está grande parte do setor público, estás a ver? E não há coragem de dizer assim, vamos roubar aqui um bocadinho para dar aos pobres. Não, hoje em dia, por isso é que eu acho que o próprio PS acaba por gerir um bocado à direita, que nós se tirarmos dinheiro é para ajudar as empresas. Mas estes desgraçados vão ser desgraçados para o resto da vida. Eu acho que é preciso falar da esquerda, porque a esquerda também tem um grande problema e é muito culpada de tudo isto. Mas antes de isso que eu estou tentar estruturar e não tomar muito tempo. O problema não é o eleitorado do Chega. Em segundo lugar, o Chega não tem eleitorado. Neste momento não há eleitorado de ninguém. Quando formos para eleições, não há
aquele eleitorado é daquele partido, não há isso. Todos os partidos, é uma coisa que eu sempre disse, mesmo quando estava no CDS, qual é o nosso eleitorado? Não há o nosso eleitorado. Nós temos ideias e temos um projeto. E temos que convencer as pessoas, sejam as pessoas que nas últimas eleições votaram no PC, no PSD, no Bloco, quem for, que para aqueles problemas que elas sentem que são os seus principais problemas, nós temos estas soluções. E entroncando nisto está a questão da esquerda. O problema da esquerda, não só em Portugal, mas muito particularmente em Portugal também, é que não tem sentido, não tem conseguido também dar respostas a essas pessoas. Não dá. Talvez o caso francês e outros. Claro. Parte da extrema-direita, do eleitorado da extrema-direita, é o eleitorado típico que antigamente era dos partidos de esquerda. A extrema-direita cresce, e o André Ventura percebeu isso muito bem. Repara que vai ter uma central sindical, quer ter uma central sindical, agora começa a defender, ele defende a taxa sobre o imposto sobre os lucros extraordinários. Ou seja, ele está a querer que o Chega cresça, transformando-se não numa força conservadora dos valores, uma espécie de novo CDS, mas sendo uma força operária. Okay? Que foi isso que a Le Pen fez. É isso que, em parte da extrema-direita, consegue fazer. A esquerda não tem sabido responder em Portugal, desde logo, porque, de facto, o PS percebeu como é que se ganha eleições. Claro. Ganha-se eleições tendo... Formados. Porque os reformados vão sempre para as eleições. Vão sempre votar. Claro, vão sempre votar. São quantos? Aqui é um número. Claro, eu não acho que o PS deva deixar de falar para essas pessoas. Por é que só fala para essas pessoas? E vê-se isso na sociologia, no estudo de sociologia eleitoral. O PS ganhou a maioria absoluta só sendo o partido mais votado num escalão etário, que é acima dos 65 anos. Exatamente. E agora, este partido é um partido que consegue falar ao futuro das pessoas? O futuro do país? Não consegue. E depois tens a outra esquerda, que dos Estados Unidos à Europa e também passando por Portugal, infelizmente, deixou de ser uma esquerda comunitária para passar a ser uma esquerda identitária. Fala das pessoas consoante aquilo que elas são, de cor de pele, de opção de género, de não sei o quê, em vez de falar delas enquanto membros da comunidade. Mas são dois problemas diferentes, não é? Também são problemas diferentes, mas a esquerda deixou de ter uma interpretação global dos problemas. Deixou de ter. Já não tem, quer dizer, já não há noções genéricas de luta de classes, pobres contra ricos, mas não tem um projeto de como é que isso se altera. Mas os pobres contra ricos ainda continuam a existir. Certo? Isso não, eu não estou a dizer que não. Eu percebi. Eu estou a dizer que como a esquerda não tem, claro. Uma esquerda não tem um projeto, o Chega exatamente. Os pobres continuam a existir claro. E têm que bater nos ricos. E por isso é que a extrema-direita cresce. Claro, exatamente. É porque a esquerda, apesar de tudo... Claro, só que a esquerda não está muito preocupada porque tem a fórmula para ganhar eleições umas atrás das outras. Repara, fazendo o que eu estava a dizer. As nossas sociedades em que nós crescemos eram sociedades que faziam sentido porque havia aquela direita e havia aquela esquerda. Havia a direita, grosso modo, defendia os princípios do crescimento económico, da criação de riqueza, do progresso através da liberdade, e havia a esquerda que defendia a distribuição dos proveitos dessa riqueza, dessa liberdade. Tudo isto fazia sentido. Era complementar. Era o que mais me faltava. Eu gostaria que houvesse um parlamento só de gente de direita. Claro. Ou de gente de esquerda. Deixou de haver esta complementaridade. E a esquerda também é culpada do crescimento da extrema-direita porque deixou de ter uma interpretação que fosse plausível para as pessoas que tradicionalmente ela serviu para defender. Sim. E por isso é que elas caem nas Le Pens e nos Venturas, não é? E, portanto, de facto, não é só a direita que tem a chave de impedir o crescimento da extrema-direita. É também a esquerda que tem essa chave. Duvido muito que os pensionistas vão votar no André Ventura. Não. Porque o que ele promete é o caos. Quer dizer, se há pessoas que querem, porquê é que o CDS era o partido dos pensionistas? Não é só porque aquilo era um pecúlio eleitoral seguro e grande. É precisamente porque é o tipo de eleitorado que um conservador tem que defender. É a pessoa que trabalhou a vida toda,
que já não pode trabalhar mais, ou quase já não pode trabalhar mais, e o único rendimento que tem é aquele, fruto do seu trabalho no passado. As grandes tensões no tempo da Troika entre o CDS e o PST foram precisamente nos cortes aos pensionistas. Não é só porque o CDS tinha tido esse, como se chamava na altura, nicho. É porque a defesa desse eleitorado era o alfa e o ômega de uma política de um partido conservador. E, portanto, eu não defendo que haja uma redistribuição da riqueza, tirar aos pensionistas para dar aos mais novos. Tem que haver, também uma política para os mais novos. E mas se calhar não é infinito, não é? Não é infinito, mas a liberdade é. Ou pode ser. A liberdade pode ser. Portanto, nós temos que ter, até para continuar a financiar a segurança social, até para continuar a financiar a segurança social, tens que estimular a criação de riqueza dos mais novos. Ou filhos, filhos e riqueza. Olha, Francisco, gostei imenso, estamos a falar quase há 2 horas. Eu falo muito. Não, mas foi ótimo, gostei imenso. Isto dava para, se calhar, estávamos aqui pelo menos mais 1 hora, ainda tinha aqui assuntos que nunca mais acabavam, mas acho que fomos a todos os que me interessavam mais. Gostei imenso, se calhar qualquer dia fazemos outra vez. Claro que sim.